E aí, minhas pipocas e meus pipocos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre como que eu fiz pra conseguir pagar os 100 mil dólares da faculdade e viver com 25 dólares por semana nos meus primeiros semestres da faculdade. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais me davam mesada R$ 10 por mês. E quando eu recebia, eu já gastava tudo. Tipo assim, comprava churros, comprava pizza, comprava picolé, tudo quanto é coisa que eu achava assim o máximo eu queria comprar. E eu não pensava assim, eu tenho R$ 10 para passar o mês. Eu pensava, vamos viver o hoje porque não vou preocupar com amanhã. E aí meu pai tentava me ensinar, falava, minha filha, você precisa economizar, você precisa saber administrar suas finanças. E eu, não, pai, não quero saber disso não. Eu não guardava o dinheiro e não escutava o conselho dele. E isso foi quando eu era criança. Agora, em 2006, dezembro de 2006, eu e minha família viemos para os Estados Unidos. Eu fiz high school aqui. Depois que eu terminei a high school em 2009, eu consegui um trabalho de balconista e depois eu consegui um outro trabalho de faxineira. E nesses dois trabalhos eu consegui juntar um dinheiro. Em 1 ano e meio eu consegui juntar 3 mil dólares. Em 2010, julho de 2010, a gente voltou pro Brasil. Eu e minha família, nós fomos embora pro Brasil. E eu guardei esse dinheiro. Quando eu trabalhava, eu juntava dinheiro sem muito propósito. Eu não pensava... eu não tinha um objetivo real para que eu ia juntar dinheiro. Mas eu guardei de qualquer maneira. E quando eu fui pro Brasil, eu já namorava com o Moreno, que é meu esposo hoje. E a gente ficou namorando 1 ano e meio à distância. Nesse tempo que eu fiquei no Brasil, eu trabalhei num hotel. E nesse hotel eu pude trabalhar e juntar praticamente tudo aquilo que eu ganhei, porque eu morava com os meus pais, então eu não tinha despesa. Então eu juntei esse dinheiro todo porque eu tinha o objetivo de casar. E eu, ao invés de fazer qualquer coisa para me divertir, eu guardava o dinheiro porque eu pensava, eu vou casar, então eu vou precisar do dinheiro. Fiz alguns orçamentos para ter um casamento em Brasília, mas não era aquilo que Deus tinha para mim. Foi aí que eu resolvi vir para os Estados Unidos estudar. Meu esposo já morava aqui, no caso, meu namorado na época, já morava aqui, e eu vim para cá estudar. Eu tinha apenas o dinheiro que eu tinha guardado do meu primeiro trabalho, e esse dinheiro que eu consegui guardar quando eu trabalhei em um hotel no Brasil. Mas eu vim sozinha, sem nada, sem ter ninguém falando assim pra mim, olha, Sara, vai lá que todo mês a gente vai pagar sua faculdade, ou todo mês a gente vai mandar dinheiro. Não tinha nada, era eu e Deus, que é tudo, claro. Mas eu vim com a cara e com a coragem mesmo. E eu cheguei aqui, eu fui pra Dallas Baptist University, que é uma faculdade no Texas, fica em Dallas. E é um pouco caro lá, assim, tipo, bem caro. Um semestre lá, mais ou menos, é uns 12 mil dólares. Só que eu tive alguns descontos e eu acabei pagando 9 mil dólares. E eu tive que pedir dinheiro pro meu pai. E quando eu paguei o primeiro semestre, não sobrou muita coisa no banco pra mim, pra eu poder sobreviver, pra eu poder comer. E graças a Deus esse valor já incluía moradia e transporte, porque a faculdade buscava gente e levava para a escola. Então não tinha que preocupar com carro nem com gasolina. Então isso já era um plus. E depois que eu paguei a faculdade, fiquei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer para sobreviver? Foi aí que eu comecei a anotar o que entrava, o que saía, quanto que eu gastava, o que eu precisava fazer para ter esse controle. E eu ia no mercado, eu falava, cara, eu só tenho 25 dólares para gastar e para comer aqui. E era isso que eu tinha e eu guardava esse dinheiro. E usava o dinheiro, o valor que eu tinha mesmo, eu não gastava mais do que isso. Quando foi em fevereiro de 2012, a faculdade que eu tava, me ofereceu um trabalho. Eu consegui trabalhar lá mais ou menos umas 15, 20 horas por semana. Meu cheque era tipo assim, 130 dólares por semana. Não tem como sobreviver muito tempo por 130 dólares por semana. Então, aí eu fiquei, cara, como que eu vou fazer para pagar o próximo semestre? Tem muita coisa, é muito caro, eu preciso fazer alguma coisa. O Moreno, na época meu namorado, morava em Massachusetts e eu morava no Texas. É tipo assim, a distância, né? Longe. E eu não tinha suporte financeiro de ninguém. Então eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu pensei, cara, eu preciso conseguir um trabalho pro verão, pelo menos para pagar o próximo semestre.
foi aí que eu tive a ideia de transferir meus créditos pro Community College em Lowell, que era metade do preço da faculdade que eu tava, e ia receber os créditos que eu tinha feito, então não ia perder nada. Eu apliquei para esse Community College e eu fui aceita. E aí eu falei, então eu vou mudar para Massachusetts. E eu comecei a falar com algumas pessoas e um casal bem querido nosso, a Raquel e o Rodrigo, e falou, Sara, vem pra cá, a gente te dá trabalho, você pode morar aqui em casa um tempo. Você vai ter comida, a gente te dá roupa lavada, carinho, amor e trabalho e tudo que você precisar. Então foi assim, o cuidado e a mão de Deus mesmo sobre a minha vida, através da vida deles. Eu sou muito grata a Deus pela vida deles. Love you guys! E eles ofereceram tudo do bom e do melhor pra mim, cuidaram de mim nesse tempo. E eu consegui trabalhar com eles uns 2 ou 3 anos ainda. E eu consegui, nesse verão de 2012, trabalhar e juntar o dinheiro para pagar o segundo semestre da faculdade, que no caso é no fall de 2012. Juntei o dinheiro completo e paguei o segundo semestre, tipo, de uma vez, assim. Tipo, eu tinha o dinheiro, fiquei tão feliz porque eu consegui pagar. Nesse meio tempo, a gente decidiu, eu e meu esposo, nós decidimos casar em setembro de 2012. Isso aí eu conto em outro vídeo, casamento, a história do casamento, que é muito legal também, vocês vão gostar. E foi indo, o tempo foi passando, cada semestre era uma vitória quando eu conseguia pagar, porque eu não tinha ajuda tipo assim, bolsas de estudos, eu não tinha desconto, eu não tinha nada. Era tudo do bolso mesmo. E eu e meu esposo, a gente trabalhou muito, a gente tinha part-time, que era tipo assim, um trabalho no período da noite, mais ou menos umas 2, 3 horas extras por dia. A gente tinha uns 2 ou 3 part-times, o Moreno trabalhava full-time, eu trabalhava full-time, e praticamente toda a nossa renda, 35% da nossa renda nos 2 primeiros anos de casado, era para pagar minha faculdade. Então, querendo ou não, isso é um valor bem alto, se a gente considerar em porcentagem. E 15% mais ou menos era para pagar o empréstimo que o Moreno tinha feito para fazer faculdade. Então, 50% da nossa entrada já estava comprometida, sem nem a gente receber. Então, isso dificulta um pouco. Mas, graças a Deus, o Senhor me deu graça e sabedoria para administrar tudo isso. E eu fui criando e melhorando minha planilha e fui fazendo de um jeito que dava para a gente pagar as contas do mês, a gente pagar a faculdade. E, graças a Deus, a gente nunca atrasou nenhuma conta depois que a gente casou. Porque antes de casado não conta muito, né? Porque, antes de casado. Aí depois que casou, deu tudo certo, tá tudo ok e bonito. E aí a gente foi pagando. Cada semestre era uma dificuldade, a gente abriu mão de muita coisa. Mas eu vejo que isso valeu muito a pena. Muitas pessoas me chamaram de mão de vaca, falaram, Sara, porque você não sei o que, você não gasta dinheiro, você não se diverte, blá, blá, blá. Mas a gente às vezes precisa viver diferente de todo mundo hoje, para no futuro você ser diferente de todo mundo de novo, porque tá todo mundo vivendo como se não houvesse amanhã. Então, eu quero te desafiar a você repensar sobre as suas finanças, repensar aquilo que você tem feito com o que Deus tem colocado nas suas mãos e ter sabedoria para administrar isso, porque isso é muito importante. Então, eu criei essa planilha, eu quero poder dar ela para vocês, mas para isso você precisa me mandar uma mensagem, aí eu te envio e te explico como que funciona para você não ficar perdido. E é um prazer para mim ajudar as pessoas em relação às finanças, em relação a conselhos de como estudar nos Estados Unidos, em relação a eu faço faculdade, não faço, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, em relação à carreira, todas essas coisas eu gosto muito de ajudar as pessoas, porque são decisões importantes que as pessoas precisam fazer. E eu vejo que se eu passei por isso é porque Deus tem um propósito. E eu posso ensinar outros através daquilo que eu passei. Então, isso que eu quero. Então, minhas pipocas e meus pipocos, continue aí comigo, dê seu like, subscribe, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo.